Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu te convido a maratonar comigo nas vendas de hoje. Bom, eu estou aqui fazendo um bolinho de pote, tá? Aqui vai ser a massa branca, massa chiffon, que já tem aqui no canal. Estou usando esse potinho bolha, tá? E de recheio eu vou usar o chocolate branco com leite ninho e vou estar também usando o recheio de brigadeiro. É o recheio de chocolate que já tem aqui no canal, tá bom? Bom, aí eu já comecei a montar os meus potinhos e colocar ali na balança para sair os pesos tudo igualzinho. Isso é muito importante para que um não saia com uma gramatura e o outro saia com outra gramatura. Bom, e eu amo fazer doces. Eu consigo transmitir um pouquinho da minha alegria através dos doces. Porque, gente, eu amo. É muito bom quando a gente faz algo que a gente gosta. Então, é aquela outra pessoa que está recebendo ali aquele produto, aquela encomenda, ela consegue sentir isso. Ela consegue sentir isso. E quanto a isso, não tem como questionar. Diz aí pra mim se você também já faz bolos de pote, faz alguma sobremesa para vender. Eu atualmente venho fazendo as sobremesas que eu venho trabalhando. São os bolos de pote, sacolé gourmet, sorvete, cone trufado e cuscuz. Mas o que? Atualmente é isso que eu venho fazer. Bolo de cenoura, que também já está aqui no canal, tá? Todas essas sobremesas que eu faço para vender, eu já tenho receitinha aqui no canal, tá bom? E sem contar as sobremesas também, zero lactose e zero glúten, que é farinha branca, que são um bolo de arroz cru, bolo de cenoura, e tem aqui o recheio também de... tem o pudim zero lactose também, que já está aqui no canal. Tem o recheio também, o brigadeiro de colher, tá? Que é feito com batata. Meus amores, se vocês fizerem esse brigadeiro, quando fala assim batata, a gente leva até um susto, mas eu tive que realmente fazer esse brigadeiro, porque assim, alguém me passa uma receita e eu faço uma modificada. Eu fico, se eu colocar isso aqui vai dar boa? Então vamos testar. Então eu sou assim, eu gosto assim de coisas, assim, sabe? Tá sempre criando alguma coisa, entendeu? Então eu fiz esse brigadeiro. Na verdade, foi uma receita que as que cozinhava era um brigadeiro feito com suco-tangue e que a base era batata. Então, aqui a minha amiga Edna me enviou essa receita e eu peguei essa receita e eu elaborei a minha versão com chocolate, porque eu amo chocolate. Então, eu fiz esse brigadeiro e que o ingrediente especial dela foi a batata. Meus amores, eu vou falar para vocês, até quem não é vegano, até quem não tem tolerância, se comer esse brigadeiro, nossa, ficou uma delícia. É muito bom e não tem gosto de batata. É impressionante. É impressionante, tá? Então, são uma das receitinhas que já tem aqui no canal. E se vocês gostam de receitas assim, zero açúcar, zero lactose, zero glúten, tá? Se você tem alguém na família que é intolerante, tá? E vocês querem mais receitinhas como essa, deixa aqui nos comentários para eu ficar postando mais receitinhas, tá bom? E fora isso, mas o que eu tenho gostado de fazer? É isso, tá? Então, meus amores, ali eu já estou colocando aquela camada de chocolate, porque o que acontece? Aí ficou uma camada de bolo, tá? E duas camadas do creme de chocolate branco com leite ninho e a outra por cima do brigadeiro, naquele potinho. Porque tinha acabado a massinha do bolo, tá? Então, aí, no caso, ficou um potinho com uma camada de bolo.
Os outros potes ficou normal. 2 camadas de bolo, 2 camadas de recheio, tá bom? E aí eu fiquei super contente, porque eles estavam ficando lindos e maravilhosos. Então, assim, o cliente, ele compra com os olhos. E aí ele visualizando aquela coisa bonita, aí o segundo vem o paladar, né? E assim, então é muito importante na hora de você montar o seu bolo no pote, você se atentar para isso, tá? Fazer uma decoração assim bem bonita, bem atraente, tá? Essa massa aí eu não mostrei, tá? Mas eu molhei ela, tá? Direitinho, tá? Não molhei tanto, porque para não ficar aquela coisa assim, sabe, meia toda estranha, tá? Tem uma proporção direitinha, tá? Então, no próximo vídeo, se você quiser que eu faça esse detalhe assim, já montando, tá? Olha só, gente, que lindo. Ficou lindo, eu amei. Eu amei. Aí, por cima, são gotinhas de chocolate, tá bom? Esse copo bolha, ele dá uma assim, sabe? Ele fica totalmente atrativo, sabe? Ele enriquece ainda mais a sobremesa. A embalagem, ela enriquece ainda mais. Então, voltando lá atrás do que eu estava falando, se vocês quisessem uma montagem mais detalhada, assim, mostrando a gramatura, tá bom? Da quantidade de bolo, quantidade dos recheios, tá bom? A quantidade que eu molho. Aí vocês deixam aqui nos comentários, que eu também terei um prazer em vir aqui para tá fazendo esse vídeo, mostrando mais detalhado. A verdade é que eu queria que você maratonasse comigo desde a montagem, tá, até a ida para a rua, tá bom? Para fazer assim as entregas para o cliente, entendeu? E aí, me renderam essa quantidade de potes que tá aí, que são, eu quis fazer, na verdade, 10 potes, porque a minha meta, por enquanto, é essa. Porque, assim, os materiais, eles são muito caros, entendeu? E, assim, eu tenho procurado não fazer uma quantidade enorme para sobrar. Quando é uma coisa que fica um preço mais acessível para mim, fica acessível para o cliente também, entendeu? Então, é sobre isso. Então, assim, eu decidi não fazer, desde o início que eu comecei com venda, eu decidi não fazer aquela quantidade exorbitante, assim. Aí eu vou fazer muito, muito, muito. Eu vou lotar a geladeira e vou fazendo aos poucos. E vou levando para rua aos poucos. Não, eu faço a quantidade de massa, a quantidade de recheio, levo para rua e assim eu vou fazendo todos os dias. Para mim, porque assim, os clientes já conhecem a minha sobremesa. Então, se alguma coisa assim sair do padrão, vai ser notório, entendeu? Porque já tem assim, já alguns anos, né, trabalhando com sobremesas. Antes era só o sacolé. Depois eu comecei a fazer sacolé e salada de fruta. Depois parei com a salada. O material encareceu um pouquinho. E é sobre isso. Então, eu venho colocando uma meta de quanto que eu quero vender por dia, tá? Mais para frente, eu vou aumentando a minha meta, tá? E aí, eu separei 3 potinhos para poder estar tirando uma fotinha e jogando lá no Instagram, tá bom? Fazendo aquela publicação bonitinha, entendeu? E assim, eu achei bem legalzinho. Eu sempre tenho essa bailarina e eu gosto de estar colocando em cima da bailarina, tá? Pra poder estar tirando uma foto no ângulo legal. Aí tava bem cedinho e tava um pouquinho escuro. E aí na hora que eu saí pra rua, já era mais ou menos umas 10 e pouquinha, 10 horas, 10 e pouquinha. E aí eu toda felizinha, né? Pra tá levando os meus docinhos. Aí eu já estava indo para o centro da cidade. E aí, por incrível que pareça, tá? Eu já estava terminando as vendas e só faltava aí, eu botei 2, tá? Mas era 3. 3 potes, tá? E aí, eu já estava no supermercado para comprar o material para fazer o bolo de cenoura. Gente, o bolo de cenoura, ele é zero lactose e zero glúten também. Eu levo para a rua para vender e faço o recheio tradicional, tá? Normal, com leite, leite condensado, creme de leite, tá? Então, aí eu estou indo para ver, comprar cenoura, tá? E a farinha de trigo não, que ele não leva farinha de trigo. O fubá,
tá? E os ovos, para poder estar fazendo essa receita para o dia seguinte, tá bom? E eu estou aí já, mas assim, pensando na hora, porque assim, terça-feira e toda terça-feira, não, a cada. Peraí, vou voltar aqui de novo que eu acabei me atrapalhando, tá? Eu encomendo leite, aquele leite de curral, né? Aquele leite forte. Já alguns vídeos é que eu já mencionei que eu trabalho com esse leite em todas as minhas sobremesas. E então, eu costumo pegar às terça-feira esse leite. E aí, que acontece? Eu tinha já marcado com um rapaz do carro, o taxista, para ele me buscar lá no local onde que eu pego o leite, tá bom? Que é com um rapaz lá da Casa do Arroz, tá? Então, às terça-feira. Então, assim, a cada 15 dias, eu pegava toda semana uma quantidade de garrafa de leite. Porém, eu dobrei a quantidade para eu estar indo buscar de 15 em 15 dias, tá bom? Então, o que acontece? Eu já tinha combinado com o rapaz do táxi, passei por ele e falei assim, olha, estarei lá na Casa do Arroz tal hora, tá? E aí, você quiser, você pode estar indo para lá. Eu falei que estaria lá umas 11h20, tá? Então, aí eu já estava correndo, já estava um pouquinho atrasada, porque já era, se eu não me engano, era 11h10, tá? Era 11h10 o horário que eu estava aí nessa Casa do Arroz. Eu ia buscar o leite na outra Casa do Arroz, depois do Central, tá bom? Então aí, o que acontece? Comprei e eu já estava indo fazer entrega para o último cliente, já com o fubá já comprado, ou seja, os ingredientes para fazer o bolo. Então, dessa encomenda, aí, missão cumprida. Aí já estou na Casa do Arroz, ali vocês viram o preço, passou rapidinho, me deu 17 e pouquinho, o que eu comprei, porque o restante do material já estava em casa. E aí eu já estava, não parece não, mas eu já estava bem rapidinho. Tá aí doida pra cortar caminho aí, mas não poderia ir no meio da estrada, né, gente? Porque competir com os carros não dá, né? Mas aí eu saí um pouquinho da trilha, entendeu? Então, gente, ó, eu tô amando que vocês estão maratonando comigo aí, tá? Depois vocês dizem aqui nos comentários se vocês chegaram aí até o final do vídeo. Tá bom? Então eu já estou quase chegando, eu já estou passando ali perto do Central. Fiz de tudo para não gravar assim a fisionomia de ninguém, porque tem gente que não gosta de ser gravado, né? Tem gente que não gosta, tá? Então aí eu levantei um pouquinho a câmera porque as pessoas que estavam passando estavam de costa, tá? E aí, tá vendo? Eu passando aí perto do Central, entendeu? E tô quase perto, eu tava já assim, já. Bora que bora, que bora, que bora, Cristina. Porque o rapaz do carro, aí já era já mais 11h20, mas eu já estava bem próxima, tá? Bem próxima. Eu devo ter chegado lá mais ou menos mais 11h22, por aí, entendeu? Então, assim, eu já estava bem feliz, porque, gente, para quem trabalha com venda, a melhor hora é a hora que termina e vai embora para casa. Porque quando chega em casa, tem mais serviço para fazer, entendeu? Em relação às vendas, tá? E aí, o que que acontece? Ó, tá vendo? Já estou bem, 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 bem próximo. Bem próximo. Olha só, filmei um pouquinho, né, que o tempo estava um pouquinho ensolarado. Tinha hora que estava ensolarado, tinha hora que tava com nuvem também, então tava uma mistura aí de... Aí, ó, já chegando na Casa do Arroz, e aí entrando no corredor, e o táxi já estava ali me aguardando, tá? Porém, o rapaz se atrasou um pouquinho, teve né? Mas ele chegou e deu tudo certo. Aí já está eu dentro do carro, vindo já embora para casa, graças a Deus. E aí eu já estava batendo aí um papo com o taxista em relação ao nosso serviço, porque ele também trabalha por conta própria. A gente estava falando das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, mas graças a Deus vencemos a cada momento. E aí eu já estou mostrando, tá? E o leite, a quantidade do leite. Gente, o leite é ótimo, ele é forte, ele não coloca água. E dificilmente você consegue comprar um leite que não venha com água, tá? Aí ele é forte. Então, comprei essa quantidade que os netinhos estão aqui em casa, minha filha quis também.
E a gente vai colocando no freezer, tá? Porque é um leite que também estraga com facilidade. Não é um leite igual ao do mercado que tem conservante. E aí, tchau, tchau. Espero que você tenha maratonado comigo e até o próximo vídeo.